São 3 da manhã. Você está deitado no escuro, olhos abertos, mente correndo, corpo exausto, mas mente completamente acordada. E você está fazendo aquela coisa que você sempre faz, revisando conversa que teve durante o dia, analisando cada palavra que disse, cada reação da outra pessoa, criando versões melhores de respostas que você deveria ter dado. Ou talvez você está no futuro, preocupado com a apresentação de amanhã, com conta que vence semana que vem, com decisão que precisa tomar, criando cenários catastróficos sobre tudo que pode dar errado. E quanto mais você tenta dormir, mais acordado você fica, porque agora você está ansioso sobre estar ansioso, preocupado sobre não dormir, calculando quantas horas restam antes do alarme, sabendo que amanhã vai ser terrível porque você não dormiu. E isso adiciona mais uma camada de ansiedade, mais uma razão pela qual seu corpo não consegue relaxar. E não é só hoje, é todas as noites, ou pelo menos a maioria delas. Você vai para a cama exausto, pensando que finalmente vai dormir bem. Mas momento que cabeça toca travesseiro, mente liga. Como se houvesse botão que ativa no segundo que você tenta descansar. De repente, todas as preocupações que você conseguiu ignorar durante o dia exigem atenção imediata. Todas as decisões que você adiou querem ser resolvidas agora. Todas as conversas que você precisa ter se desenrolam em versões imaginadas. E você está preso. Preso entre exaustão física e agitação mental. Entre necessidade desesperada de dormir e impossibilidade de acalmar mente. E você já tentou tudo. Melatonina que às vezes funciona, às vezes não. Aplicativos de meditação guiada que você desliga após 5 minutos porque não consegue focar. Chás calmantes que fazem você ir ao banheiro no meio da noite. Exercícios de respiração que funcionam até você começar a pensar em outra coisa. E nada resolve, pelo menos não consistentemente, porque problema não é apenas fisiológico, é mental. É forma como sua mente se relaciona com o fim do dia. Marco Aurélio tinha insônia. Você lê as meditações e percebe rapidamente. Muitas delas foram escritas à noite, quando ele não conseguia dormir. Quando o peso de governar império inteiro ficava pesado demais. Quando decisões de vida e morte que ele tomou durante o dia voltavam para assombrá-lo. Quando preocupações sobre guerras, traições, pragas giravam sem parar. Ele tinha responsabilidades que fariam qualquer pessoa perder sono, mas ele também tinha práticas, formas específicas de acalmar mente, de criar distância entre pensamentos e realidade, de preparar consciência para descanso mesmo quando circunstâncias externas permaneciam perturbadoras. E essas práticas não eram teoria abstrata, eram ferramentas de sobrevivência. Porque ele sabia que não dormir significava não conseguir governar bem no dia seguinte. Significava decisões piores, paciência menor, clareza comprometida. Epicteto também escrevia sobre sono, sobre como mente que não está disciplinada durante o dia se torna selvagem durante a noite. Sobre como preocupações que você alimenta em pensamento durante horas acordadas crescem exponencialmente no escuro. Ele ensinava que sono ruim não é apenas problema de corpo cansado. É sintoma de mente não treinada. Mente que não sabe quando parar. Que não sabe diferença entre pensamento produtivo e ruminação destrutiva. Que não consegue soltar controle mesmo quando não há mais nada que possa ser feito hoje. E ele tinha práticas específicas para treinar mente. Para criar limites entre dia e noite. Entre ação e descanso, entre responsabilidade e rendição temporária. E aqui está o que você precisa entender antes de continuarmos. Essas práticas não são pílulas para dormir. Não vão nocautear você em sono profundo instantâneo. Elas trabalham diferente. Elas mudam sua relação com pensamentos que te mantêm acordado. Elas criam espaço entre você e ansiedade. Elas ensinam mente a desacelerar gradualmente, ao invés de ir de 100 a 0 e esperar que funcione. E quando praticadas consistentemente, elas não apenas melhoram o sono,
Elas melhoram qualidade de consciência durante horas acordadas também. Porque descobrir como acalmar mente à noite ensina como acalmar mente durante dia. A primeira prática estoica para dormir melhor é perturbadoramente simples. Pare de levar trabalho para a cama. Não fisicamente. Você provavelmente já não leva laptop para a cama, mas mentalmente. Pare de revisar o que aconteceu hoje. Pare de planejar o que vai acontecer amanhã. Pare de tentar resolver problemas que não podem ser resolvidos agora. Porque aqui está o que está acontecendo. Durante o dia você está ocupado. Há distrações constantes. Há tarefas que exigem atenção. Há pessoas interagindo com você. Então parte da sua mente que quer processar, analisar, preocupar, fica em segundo plano, esperando. Momento que estímulos externos param, quando você finalmente está quieto, ela explode. Todas as preocupações reprimidas exigem atenção simultânea. E você não consegue dormir porque sua mente está trabalhando overtime tentando processar tudo de uma vez. Marco Aurélio tinha ritual. Antes de tentar dormir, ele processava dia, mas de forma estruturada. Não ruminação caótica, revisão intencional. Ele escrevia sobre o que aconteceu, sobre onde ele agiu de acordo com valores, sobre onde ele falhou, sobre o que aprendeu. E então, crucialmente, ele encerrava. Ele mentalmente fechava o dia. Hoje terminou. Fiz o que pude. Amanhã é outro dia. E então ele permitia que mente descansasse, porque ele já havia dado atenção às preocupações, já havia processado eventos, já havia extraído lições. Não havia mais trabalho mental produtivo a ser feito até amanhã. Você pode fazer versão disso. 1 hora antes de dormir, reserve 15 minutos, não na cama, em outro lugar, mesa, sofá, qualquer lugar que não seja onde você dorme. E escreva 3 coisas que aconteceram hoje que você está grato por elas. Não grandes coisas necessariamente. Pequenas coisas contam. Café que estava bom. Conversa que te fez rir. Momento de silêncio que você teve. Depois escreva 3 preocupações que estão na sua mente. Apenas liste. Não tente resolver. Apenas reconheça que estão lá. E então, para cada preocupação, pergunte: posso fazer algo sobre isso agora? Se sim, escreva a ação específica que vai tomar amanhã. Se não, escreva: isso não está no meu controle agora. E aqui está a mágica. Você acabou de dar às suas preocupações o que elas querem. Atenção, reconhecimento, e ou plano de ação ou permissão para soltar. Então, quando você for para a cama e mente tentar trazer essas preocupações de volta, você pode mentalmente responder: já processei isso, já tenho plano, agora é hora de descansar. E mente, surpreendentemente, frequentemente obedece, porque ela não está mais lutando para ser ouvida. Ela já foi ouvida, e agora pode descansar. Mas isso só funciona se você realmente faz ritual. Se você consistentemente dá esse tempo de processamento antes de tentar dormir. Porque mente aprende padrão. Ela aprende. Neste momento do dia, eu processo. Depois, eu descanso. E com repetição, essa transição fica mais suave. Segunda prática. Conecta com primeira. Crie distância física entre onde você trabalha e onde você dorme. Se possível, nunca trabalhe na cama. Nunca cheque e-mail na cama. Nunca resolva problemas na cama. Cama é para 2 coisas: sono e intimidade. Nada mais. Porque seu cérebro cria associações. Se você trabalha na cama, seu cérebro associa cama com estado de alerta, com resolução de problemas, com estresse. E então, quando você tenta dormir ali, cérebro não entende. Espera, aqui é onde ficamos alertas. Porque estamos tentando desligar e fica confuso. E confusão do cérebro manifesta como você não conseguir dormir. Marco Aurélio tinha espaços distintos. Lugar onde governava. Lugar onde escrevia suas meditações. Lugar onde dormia. E ele não misturava. Porque ele entendia a importância de fronteiras físicas para estados mentais diferentes.
Então, se você trabalha em casa, especialmente se trabalha no quarto, isso fica mais difícil, mas ainda possível. Você pode criar fronteiras simbólicas. Mesa é para trabalho. Quando você fecha laptop e guarda, dia de trabalho acabou. Não cheque e-mail depois disso. Não só mais uma coisa rápida. Porque não existe coisa rápida quando se trata de mente. Uma coisa puxa a outra. E de repente você está de volta em modo trabalho. E aqui está a parte importante. Quando você for para a cama e mente tentar te fazer pensar em trabalho, você pode usar espaço físico como âncora. Não estou no lugar de trabalho, estou no lugar de descanso. Parece bobo. Mas cérebro responde a essas distinções físicas, especialmente quando você reforça consistentemente. Terceira prática é sobre controle. Especificamente, sobre soltar o que você não controla. Maioria da ansiedade noturna vem de preocupação com coisas fora do seu controle. O que alguém vai pensar? Se vai chover amanhã? Se a economia vai melhorar? Se aquela pessoa vai responder seu e-mail? Coisas que você literalmente não pode influenciar deitado na cama às 3 da manhã. Mas sua mente age como se preocupar pudesse mudar resultado. Como se quanto mais você pensar, mais controle você terá. Mas não funciona assim. Epicteto tinha exercício específico. Antes de dormir, ele repassava mentalmente dia seguinte. E para cada coisa que ia acontecer, ele categorizava. Isso está no meu controle ou não? Apresentação que ele tinha que dar. No controle dele preparar. Não no controle dele como pessoas vão reagir. Viagem que ele tinha que fazer. No controle dele sair no horário. Não no controle dele se haveria atrasos. E para tudo que não estava no controle, ele mentalmente soltava. Não no sentido de não se importar, mas no sentido de: isso vai acontecer como vai acontecer. Preocupar não muda nada. E ele focava a energia mental apenas no que estava no controle dele. Sua preparação, sua atitude, sua resposta ao que quer que acontecesse. Você pode fazer isso também. Quando você perceber que está preocupado com algo na cama, pause. Pergunte: isso está no meu controle agora? Se está, e você pode fazer algo agora, levante e faça. Mas geralmente não está. Geralmente é preocupação sobre futuro ou ruminação sobre passado. E nesses casos você pode mentalmente dizer: isso não está no meu controle agora. Eu escolho soltar. E sempre que mente trouxer de volta, você repete: não no meu controle, soltando. Quantas vezes for necessário. E com o tempo, mente aprende. Aprende que preocupação sobre incontrolável não é bem-vinda neste espaço. Que há tempo e lugar para planejamento e resolução de problemas. E cama não é esse lugar. Mas tem algo acontecendo aqui que é mais profundo. Algo que a maioria das pessoas não percebe até começar a praticar. Quando você solta controle sobre incontrolável, você descobre algo desconfortável. Quanto do seu dia você gasta tentando controlar coisas que não controla? Quanto da sua energia vai para a preocupação que não muda nada? E isso se torna espelho. Ansiedade noturna não é problema isolado. É sintoma de como você opera durante o dia. Se você passa o dia inteiro tentando controlar incontrolável, sua mente está treinada nesse padrão. E à noite, quando você finalmente para, padrão continua. Então, melhorar sono frequentemente requer melhorar como você vive horas acordadas. Requer praticar soltar durante o dia, para que à noite soltar seja mais natural. Quarta prática é sobre perspectiva. Especificamente sobre redimensionar preocupações. Marco Aurélio tinha exercício que ele fazia quando preocupações pareciam esmagadoras. Ele visualizava tempo. Ele pensava sobre vastidão do universo. Sobre bilhões de anos que existiram antes dele. Sobre bilhões que existirão depois. E sobre como sua vida, seus problemas, suas preocupações, eram um ponto minúsculo nessa escala. E isso não era para fazer ele se sentir insignificante de forma deprimente. Era para colocar preocupações em perspectiva. Para lembrar que coisas que parecem enormes agora
serão esquecidas em semana, mês, ano. Que no grande esquema, maioria das preocupações são temporárias e pequenas. Você está preocupado com a apresentação de amanhã. Seu cérebro está convencido que se você falhar, será catástrofe. Mas pause. Daqui a 1 ano, você vai lembrar dessa apresentação? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Provavelmente não. Ou se lembrar, será de forma vaga, sem intensidade emocional que você está sentindo agora. Então, preocupação que está te mantendo acordado é sobre algo que seu eu futuro mal vai registrar. E reconhecer isso não torna a preparação menos importante. Você ainda vai se preparar, ainda vai fazer seu melhor, mas remove urgência artificial, remove catastrofização, remove sensação de que tudo depende desse momento. Praticamente, quando você está na cama preocupado, você pode fazer esse exercício. Visualize você daqui a 1 ano. Essa preocupação ainda importa? Ela ainda tem esse peso? Geralmente não. E reconhecer isso cria distância. Não elimina a preocupação, mas reduz intensidade. Transforma de "isso é catástrofe iminente" para "isso é desafio temporário que vou navegar". E essa mudança de perspectiva muda a resposta do corpo. Corpo que está em modo catástrofe não pode dormir. Corpo que reconhece "isso é desafio gerenciável" pode começar a relaxar. Quinta prática é sobre gratidão específica, mas não gratidão genérica. Gratidão por coisas que você normalmente ignora. Marco Aurélio fazia isso. Antes de dormir, ele mentalmente agradecia. Não por coisas grandes, mas por coisas que ele tinha e tomava como garantidas. Por ter cama confortável, por ter teto sobre cabeça, por corpo que funcionava, por mente que pensava, por ter vivido mais um dia. E isso fazia algo específico. Mudava foco de tudo que estava errado para tudo que estava certo. De tudo que ele não tinha para tudo que ele tinha. E isso não é pensamento positivo tóxico. Não é fingir que problemas não existem. É reconhecer que problemas existem dentro de contexto maior. Contexto que também inclui coisas boas. Quando você está ansioso, mente naturalmente foca em negativo. É viés de negatividade. Mecanismo de sobrevivência evolutivo. Prestar atenção a ameaças mantinha ancestrais vivos. Mas em mundo moderno, onde ameaças raramente são letais, esse viés apenas cria ansiedade desproporcional. Então você conscientemente contrabalança. Antes de dormir, liste mentalmente 5 coisas específicas pelas quais você é grato hoje. E quanto mais específico, melhor. Não família, mas forma como minha filha riu quando eu contei piada ruim. Não saúde, mas fato de que eu caminhei 10 minutos sem dor. Especificidade força você a realmente prestar atenção, a realmente sentir gratidão ao invés de apenas pensar sobre ela. E aqui está o que acontece neurologicamente. Gratidão ativa partes diferentes do cérebro que ansiedade ativa. Você literalmente não pode sentir gratidão intensa e ansiedade intensa simultaneamente. São estados incompatíveis. Então, quando você pratica gratidão, você está desligando os circuitos de ansiedade. Não permanentemente, mas temporariamente. O suficiente para criar espaço para sono chegar. E com prática consistente, você treina cérebro a acessar gratidão mais facilmente. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo quando há razões legítimas para preocupação. Porque sempre há ambos. Sempre há coisas ruins e coisas boas. E você escolhe onde coloca a atenção. Então agora você tem 5 práticas. Processe, dia antes de dormir. Crie distância física entre trabalho e descanso. Solte o que não controla. Redimensione preocupações com perspectiva temporal. Pratique gratidão específica. E você experimenta. E uma noite funciona. Você dorme melhor que dormiu em semanas. Acorda descansado. E pensa. Finalmente, encontrei solução. Há alívio imenso. A sensação de controle recuperado.
Mas então próxima noite não funciona tão bem. Você faz todas as práticas, mas mente ainda está agitada. Sono ainda demora. E há frustração. Funcionou ontem. Por que não está funcionando hoje? E você começa a questionar. Talvez eu esteja fazendo errado. Talvez isso não funcione para mim. Talvez minha ansiedade seja diferente. E aqui está o que você precisa entender. Essas práticas não são interruptor. Não ligam e desligam sono perfeitamente. Elas são ferramentas. E ferramentas funcionam melhor com prática consistente ao longo de tempo. Não perfeitamente toda vez, mas melhor na média. E tem outra camada. Às vezes, ansiedade noturna não é sobre dia que passou ou dia que vem. É sobre algo mais profundo que você está evitando. Decisão grande que você sabe que precisa tomar, mas está adiando. Relacionamento que precisa terminar. Carreira que precisa mudar. Conversa que precisa acontecer. E você passa dias, semanas, meses evitando. Durante o dia, você se mantém ocupado o suficiente para não pensar. Mas à noite, no silêncio, a verdade que você está evitando grita. E manifesta como ansiedade difusa, como preocupação sobre 1000 coisas pequenas. Mas todas essas preocupações pequenas são proxy. São forma de sua psique te dizer: há algo maior que você não está olhando. E práticas estoicas podem ajudar você a dormir melhor. Mas se há elefante na sala que você está evitando, eventualmente você vai ter que olhar. Não necessariamente resolver imediatamente, mas pelo menos reconhecer. A decisão grande que eu estou evitando, e isso está afetando o meu sono. E às vezes, apenas reconhecer alivia. Porque você para de gastar energia mantendo algo fora de consciência. Você permite que entre. E, paradoxalmente, permitir que preocupação real entre frequentemente faz outras preocupações diminuírem. Porque elas eram distração. E quando você olha para a preocupação real, distrações não são mais necessárias. Sexta prática é sobre respiração. Mas não qualquer técnica de respiração. Essa específica vem de práticas estoicas de atenção. Sêneca escrevia sobre a importância de observar processos do corpo, de trazer consciência para o que normalmente é automático. E respiração é perfeita para isso, porque está sempre acontecendo. Você não precisa de nada além de atenção. Quando você está na cama e mente está correndo, você traz atenção para a respiração. Não para mudá-la necessariamente, apenas para observar. Sente ar entrando pelo nariz. Sente peito expandindo. Sente pausa no topo da inspiração. Sente ar saindo. Sente pausa no fundo da expiração. E quando mente vagar, porque vai vagar, você gentilmente traz de volta para a respiração, sem julgamento. Apenas, mente vagou, voltando para a respiração. E aqui está o que está acontecendo. Ansiedade vive em pensamentos sobre passado ou futuro, nunca no presente puro. Quando você está completamente presente, ansiedade não pode existir, porque ansiedade requer narrativa sobre e se, ou deveria ter. E respiração te ancora no agora, no único momento que realmente existe. Marco Aurélio escrevia sobre isso, sobre como cada momento é completo em si mesmo, sobre como você nunca está realmente no passado ou futuro, sempre no agora. E quando você reconhece isso visceralmente através de atenção à respiração, ansiedade perde poder. Não porque você resolveu problemas, mas porque você saiu da linha do tempo imaginária onde problemas existem e entrou no momento presente onde você está apenas respirando. E nesse momento você está seguro. Praticamente você pode começar com 5 minutos, deitado na cama, olhos fechados, atenção na respiração. E toda vez que perceber que está pensando em algo, volta para a respiração. Vai acontecer 1000 vezes. Isso é normal. Isso é prática. E com o tempo, você vai notar algo. Espaços entre pensamentos começam a aparecer. Segundos onde há apenas respiração. Sem narrativa. Sem preocupação. Apenas existência. E esses espaços
são onde sono começa a chegar. Porque sono não pode coexistir com pensamento constante. Ele precisa de lacunas. E você está criando lacunas através de atenção à respiração. Sétima prática é sobre aceitação. Aceitação de que talvez você não durma bem essa noite. E tudo bem. Isso parece contraproducente. Você está tentando dormir melhor. Como aceitar que não vai dormir ajuda? Mas funciona através de paradoxo. Quando você está desesperado para dormir, você cria pressão, ansiedade sobre não dormir. E essa ansiedade sobre ansiedade te mantém acordado. Você está na cama calculando. Se eu dormir agora, terei 6 horas. Se eu dormir agora, 5:30. E cada cálculo adiciona mais ansiedade, mais pressão, mais urgência. E sono foge de urgência. Sono vem em rendição, não em esforço. Então você faz movimento contra-intuitivo. Você solta a necessidade de dormir. Você diz para si mesmo: talvez eu não durma bem essa noite, e eu vou sobreviver. Amanhã vai ser mais difícil, mas eu vou lidar. Não é ideal, mas não é catástrofe. E quando você remove pressão, quando você para de lutar, algo interessante acontece. Corpo relaxa, porque não está mais em batalha com insônia. Não está mais resistindo ao que é. E nesse relaxamento, sono frequentemente vem. Não sempre, mas mais frequentemente que quando você estava lutando. Epicteto ensinava: não exija que coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem. E isso se aplica a sono também. Pare de exigir que você durma. Aceite que talvez você não vá. E, paradoxalmente, a aceitação cria condições para que você possa. E chegamos à 8ª prática, aquela que junta tudo. Aquela que realmente muda a relação com a ansiedade noturna. Você cria ritual sagrado, não religioso necessariamente, mas intencional. Sequência específica de ações que sinalizam para corpo e mente: agora é hora de descansar. E você faz essa sequência toda noite, sem exceção. Porque corpo aprende padrões. E quando você repete padrão consistentemente, corpo começa a antecipar o que vem depois. Começa a se preparar. Marco Aurélio tinha ritual. Ele escrevia suas meditações. Depois, ele revisava dia mentalmente. Depois, ele praticava gratidão. Depois, ele se lembrava de mortalidade. Posso não acordar amanhã. Então deixo esse dia ir em paz. E então ele dormia. Ou pelo menos permitia que corpo tentasse. Seu ritual pode ser diferente, mas precisa ser consistente. Talvez seja: 30 minutos antes de dormir, você desliga todas as telas. Você toma banho morno. Você escreve em diário por 10 minutos processando o dia. Você faz 5 minutos de alongamento gentil. Você deita na cama e pratica gratidão. Você foca na respiração por 5 minutos. E então você permite sono vir ou não vir, sem julgamento. O ritual exato não importa tanto quanto consistência, porque você está treinando corpo e mente. Está criando o caminho neural que diz: essa sequência leva a descanso. E quanto mais você reforça, mais forte caminho fica. E aqui está a parte crítica. Você segue ritual mesmo em noites onde você não está particularmente ansioso. Mesmo em noites onde você está exausto e acha que vai desmaiar imediatamente. Porque ritual não é só para noites ruins. É para criar padrão consistente que suporta bom sono em geral. E ritual também se torna âncora. Em noites particularmente ansiosas, quando nada parece funcionar, você tem algo concreto para segurar. Posso não conseguir controlar minha mente, mas posso fazer meu ritual. E apenas fazer passos, mesmo quando parecem inúteis, te dá senso de agência. Te lembra que você não é completamente impotente, que você está fazendo algo. E esse fazer algo por si só frequentemente alivia a ansiedade. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Mesmo com todas essas práticas, mesmo fazendo tudo certo, você ainda vai ter noites ruins, noites onde a ansiedade vence, onde sono não vem,
onde você faz todo o ritual e ainda fica acordado até 4 da manhã. E nesses momentos, você tem escolha. Você pode ver como falha, como evidência de que nada funciona, como razão para desistir. Ou você pode ver como parte do processo, como humano tendo experiência humana, como um momento difícil que eventualmente passa. Marco Aurélio tinha noites assim. Você lê as meditações e percebe. Há entradas escritas em meio à noite, em meio à insônia. E ele não está se julgando, não está se flagelando por não dormir. Ele está usando o tempo acordado para escrever, para pensar, para processar. E talvez essa seja a lição mais profunda. Você não precisa vencer a ansiedade noturna toda vez. Você só precisa ter ferramentas para lidar quando ela aparece. E ter sabedoria para não adicionar sofrimento ao sofrimento. Para não estar ansioso sobre estar ansioso. Para não transformar noite ruim em catástrofe que define sua semana. E talvez a descoberta real não é como nunca ter ansiedade noturna. É como ter ansiedade noturna sem ser destruído por ela. É dormir melhor na média, não perfeitamente toda noite. É ter noites ruins, mas recuperar mais rápido. É não deixar que noite mal dormida defina dia seguinte. Porque você pode estar cansado e ainda funcionar. Pode não estar no seu melhor, mas ainda mostrar-se. Pode ter menos paciência, mas ainda escolher gentileza. E reconhecer isso remove tanta pressão. Remove catastrofização. Remove sensação de que uma noite ruim é fim do mundo. E você percebe algo. Práticas estoicas para dormir melhor não são só sobre sono. São sobre como você se relaciona com desconforto, com falta de controle, com imperfeição, com humanidade. Porque insônia é apenas uma manifestação de resistência geral que você tem contra o que é. E aprender a soltar resistência na cama. A aceitar o que está acontecendo sem adicionar narrativa dramática. A fazer o que pode e soltar o resto. Isso te ensina como viver melhor durante o dia também. Ensina que você não precisa controlar tudo, que você pode fazer sua parte e soltar resultado, que você pode ter preferência por como coisas vão, mas não ficar destruído quando vão diferente. Mas tem sombra aqui que precisa ser nomeada. Às vezes, ansiedade noturna não é sobre gestão mental. É sintoma de condição que precisa de tratamento. Transtorno de ansiedade, depressão, trauma não processado, desbalanço hormonal, apneia do sono, condições médicas que manifestam como insônia. E todas as práticas estoicas do mundo não vão resolver isso sozinhas. Porque não é só questão de mente, é questão de química, de fisiologia, de trauma armazenado no corpo. E reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Então, se você tentou essas práticas consistentemente por meses e ainda está tendo insônia severa, ainda está tendo ansiedade paralisante, ainda está sofrendo todas as noites, procure ajuda profissional. Terapeuta que pode te ajudar a processar trauma. Psiquiatra que pode avaliar se há componente bioquímico. Especialista em sono que pode identificar distúrbios subjacentes. Porque estoicismo é poderoso. Mas não substitui medicina quando medicina é necessária. Marco Aurélio tinha médicos pessoais. Ele usava todos os recursos disponíveis. E você deveria também. Então, onde isso te deixa? Com 8 práticas, 8 ferramentas. Não curas mágicas, mas formas de navegar noites difíceis com mais sabedoria, com menos sofrimento adicional, com mais aceitação do que é. E talvez isso é tudo que você realmente precisa. Não sono perfeito toda noite, mas ferramentas para lidar quando o sono não vem. E confiança de que você vai sobreviver noites ruins, que amanhã ainda virá, que você vai lidar, como sempre lidou. E talvez essa noite, quando você for para a cama, você pode tentar uma prática. Só uma, não todas de uma vez. Talvez você processa dia escrevendo antes de dormir. Ou pratica gratidão específica. Ou foca na respiração por 5 minutos.
apenas uma, e vê o que acontece. Sem expectativa de que vai resolver tudo, apenas curiosidade. O que muda quando eu faço isso? E se ajudar, você continua. E eventualmente adiciona outra prática. E constrói ritual que funciona para você. Não perfeitamente, mas melhor. E melhor é tudo o que você precisa. No fim, dormir melhor não é sobre eliminar a ansiedade. É sobre mudar relação com ela. Não é sobre controlar sono. É sobre criar condições onde sono possa acontecer. Não é sobre nunca ter noites ruins. É sobre não deixar que noites ruins te destruam. E essas distinções mudam tudo. Porque quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a trabalhar com ela. Quando você para de exigir sono e começa a permitir sono. Quando você para de resistir ao que é e começa a aceitar. Você descobre que tem mais poder do que pensava. Não poder de forçar, mas poder de soltar. Não poder de controlar, mas poder de aceitar. E nesse soltar, nesse aceitar, frequentemente vem o descanso que você estava procurando. Não porque você forçou, mas porque você finalmente parou de lutar. E permitiu que corpo fizesse o que corpos fazem naturalmente quando permitidos. Descansar, restaurar. Preparar para mais um dia.